Portanto, isto é... Pois, depois isto é documentação. Isto é documentação, isto é onde a APA, depois do dia 12 vir pronto, a exposição que a Associação SOS fez, ou foi o Mário, não foi, não sei, que fez, fez a exposição. O Mário Costa. Mário Costa. Que é de Salvão Real Mundo. Ele também estava a dizer que vinha. Ele disse-me que vinha. Ainda está a chegar pessoal. Ele está a chegar. Depois da Foi combinado às 11, exposição, a APA veio cá logo no dia 12, logo no sábado, e constataram logo no terreno que, de facto, que o rio estava quase tapado e que havia que tinha que abrir um canal. E para aquilo que se consta logo no sábado, um dos responsáveis da APA entrou em contato telefónico com o engenheiro da PEGOP para com urgência abrir o canal. Situação que não foi cumprida, em que eles depois abriram só metade ali da parede, deixaram na parte de cima, na parte na parte a montante, ainda deixaram para aí uns 3 metros de pedra com 1 metro de altura, em que normalmente nunca iria, a água nunca iria passar, não é? E foi a situação que nós viemos a encontrar no dia 14, quando veio o Duarte Marques, quando veio o pessoal da Câmara de Mação. E aí, pronto, depois desse encontro aqui, a APA e a PEGOP tiveram uma reunião, onde nessa reunião decidiram então abrir de urgência o que já tinham começado. Vamos ver. Foi uma repetição da história. O que já tinha começado. É uma repetição da história exatamente há 20 anos atrás. Agora repetiu-se de novo. Não podem, em face das diretivas comunitárias, ninguém pode fechar o rio. Além disso, as populações têm que ser sempre consultadas. Já alguém teve acesso ao projeto? Não. Já? Boa pergunta. Boa pergunta. Nós estamos a falar. Isto é tudo claro, sabe o que é que está E eu também digo que pode haver um segundo projeto escondido debaixo da mesa, porque daqui a um bocado nós vamos lá abaixo e não é necessário para o rio ser transitável. Foi pelo anterior governo. É o Hermínio. Foi pelo anterior governo, obviamente foi pelo anterior governo, porque logo a seguir às eleições, eles dizem que foi uma semana antes das eleições, mas não foi. Foi a seguir às eleições que eles começaram as obras. Portanto, isto é uma autorização do anterior governo, mas eu não quero perder muito tempo em relação a quem foi o governo que autorizou isso. Nós temos aqui um problema grave, mesmo em termos do direito internacional e do direito comunitário, do nosso direito, há aqui um problema grave e que vai ter que ser resolvido. Não é pública essa Eu vou pegar nas palavras dele, não é pública, assim como há muitas coisas que não são públicas, não é? Há muitas coisas que não são públicas, mesmo há algum material que eu mandei para si também, há muitas coisas que eu não torno públicas, quer dizer, há coisas que nós, mesmo em termos associativos, temos que guardar sigilo, nomeadamente a nossa relação com algumas entidades. E as facilidades Por exemplo, a Procuradoria. E as obras continuam a decorrer? Nós deixámos de vir cá. E as máquinas não estão aí? Não sei. O Orlinde é que tem vindo cá. Eu agora estou a olhar. Não vi as máquinas. É verdade que eles avançaram. A abertura avançou ligeiramente mais para cá, talvez uns 10 metros, visto daqui a olho nu, talvez uns 10 metros. Mas isto tudo é insuficiente. A abertura é à frente onde estão as pessoas, é? Sim, isto tudo é insuficiente. E nós apresentamos uma sugestão de resolução à APA. Quer dizer, não basta nós agora que ganhamos de força, nós reconhecemos isso, ganhamos força agora que não estava, não é que nós não estejamos preparados, estamos preparados para assumir isso, mas não estamos a contar que fosse tão rápido. Mas, portanto, isto nós já fizemos uma proposta para se resolver o assunto, porque eles argumentam que precisam de água. Então, se precisam de água, então vamos resolver o assunto da procura de água. E a solução para se encontrar mais água não é esta. Esta é uma solução que nós não concordamos. Liminarmente, em termos ambientais, não aceitamos, independentemente. Qual é a vossa solução? Sugerem? Ora bem, Isto tem que ser próprio, não sei se será próprio ou não, mas a partir de agora penso que já podemos começar a falar qual é a solução. E a solução é o afundamento do rio, que de resto já começaram.
portanto, a questão coloca-se já de uma forma contrária. Por que razão é que abandonar o afundamento do rio? Uma vez que é a solução que é seguida a nível de toda a Europa e a nível mundial, é uma solução que tem dado bons resultados. O afundamento do rio, e em termos ambientais não há nenhuma alteração, em termos de ambiente, o peixe até gosta, a classe pescatória até gostará extremamente disso, e não é necessário. E tenho mais 3 ou 4 propostas dentro desta base. Nenhuma das minhas propostas passa por construções, eu chamo-lhe um mamarracho. Isto não é açude, nem é travessão, nem é dique, isto não é nada. Certo? Em termos europeus, o que está aqui, isto não é nada. Isto é uma vergonha do mamarracho. Nós, a associação, não aceitamos isto. Que dialoguem, até porque a partir de agora as entidades vão ter que se começar a habituar a cumprir com as leis, e as leis dizem que as associações ambientalistas têm que ser consultadas. Portanto, neste momento a obra está parada, é? Está, mas vamos ao local. Ao Armindo. Aí ele está o telefone. Mas a vida de abrir é aquela parte que está ali negra. Gente, vamos lá e já vamos lá. A vida de abrir aquilo, que era para o peixe arribar para aquele sítio acima. Pronto, este senhor é pescador, é pescador da Ortiga, já pescou? Eu pesquei daqui até à barragem de Balveiro. Andava com o biberon e já andava dentro do barco. Mais o meu pai e a minha mãe. E continua a pescar agora? Agora já não pesco. Eu estou formado e não há peixe. O peixe não passa para cima. Ali embaixo, nem abrantes, estragaram tudo. E você sentiu o impacto aqui da construção na altura do travessão? Quando foi feito o início? Há 25 anos atrás. O travessão foi Conheci, mas senti. o peixe ainda arribava. Ainda arribava? Porque o peixe, quando levava muita água, o peixe sobe. Sim. Apanha o brão de cada pedra e procura o brão. Sim. E agora assim não sobe. Sim. Sabe o que é que lhe safa a eles? É navios cheias, como vinha em 86, 3 ou 4 por ano. Isto, abalava tudo. Então e a circulação dos barcos? Há 20 anos atrás, como é que vocês resolveram a situação? Há 20 anos atrás? Sim. Há 20 anos atrás estava eu em França. Mas, sim. mas quando era com o barco, eu era pequeno, arribava-se à vara. Mas passava por onde? Passava por aqui. Passávamos por aqui O canal estava aberto. Estava tudo aberto. Antes da central ser feita, estava tudo aberto. Sim. Claro, Isto foi feito. Isso é muito importante. Isto foi feito depois da central ser feita. Sim. Para eles captarem a água. Então, se querem captar a água, o que eles estão a fazer para além, façam-no agora aqui para cima. E deixem metade do tejo aberta. A água vem, faz um poço e recua para trás e volta. Ó, Sr. Manta, também temos aquela questão, você... Jogador, no fundo. A própria rede, que você sabe que uma rede não pode ser posta de margem a margem. Tem que deixar um terço do tejo aberta. Mesmo para uma rede. Mesmo para uma rede. Não podemos tapar o tejo com uma rede de um lado ao outro. Era proibido, antigamente. Era e é. Os guarda-rios andavam sempre a ver. E se vissem uma rede a apanhar, apanhavam um barco e iam lá. Sim. A PEGOP diz que cumpriu. Diz que cumpriu o projeto. O que está a fazer obra conforme estava programado. Agora, vamos lá ver no meio disto tudo. Mas a gente vai perguntar. E era interessante ver. Isto é o Mário Costa, é de lá da vossa zona, é do Salvo Rio. Salve Almonda. Isto é o Carlos Deputado. Ainda bem que chegaste. Pelo Distrito de Santarém, pelo vosso esquerdo. Tu mora onde? Torres Novas. Na cidade? O Hélio também do entroncamento. O Carlos de Abrantes. Da Associação Nacional. Está ali o Hermínio, que é eleito pela freguesia. Finalmente temos uma representação de Abrantes. Captações de água. Pediu autorização e foi autorizado. Ora, foi autorizado por quem? Pela APA. Ou seja, foi autorizado com grande incompetência da APA, não respeitando a própria lei. Mas o travessão já está aqui há 25 anos. O travessão estava numa cota muito mais baixa, que ainda se pode ver ali os restícios. Aquilo não era mais baixo, aliás, aquela parte até era mais alta. Tinha 2 rondos. Aqui era mais baixo. Aqui todo o travessão tinha aquele nível. Eles fazem o projeto de reconstrução baseado na reconstrução para viabilizar, fica viabilizado a partir do estudo de impacto ambiental. Não sei se é bem assim. Quem direito a dizer. Agora, o que acontece? Quando se reconstrói o travessão, vai-se buscar cotas de leito, ou seja, é acima da cota de leito, os 2,87 m está no projeto. Acontece que o leito teve um aluviamento natural do ano. Já subiram 2,87 m do leito, que estava, como já estava 1 metro e tal mais acima, quer dizer que este Passou para 3,87. passou para 3,80, passou para 4 metros.
não por pontos geodésicos, portanto, de altitude e não de altura. A altura é a nível do fundo, a altitude a nível dos Quem é que pontos subiu fixos. essas cotas? Quem elaborou a obra, e segundo a PEGOP, o NEC, foi com o estudo. O senhor dinâmico viu do esse NEC. projeto? Sim, eu estive a ver o projeto, os engenheiros da PEGOP mostraram o projeto, agora quando estivemos cá com outra comissão anterior. Mas mais grave do que isto tudo, é que quando foi da construção disso, em 1991, todos os pescadores do Tejo tiveram que mudar de vida, porque a época sazonal dos ciclóstoros migratórios, principalmente da lampreia, desapareceu durante 15 anos. Foram mais de 300 famílias que foram afetadas diretamente, não só a montantes, mas inclusive a jusante, porque a pedra calcária, isto aqui não temos pedra calcária, muda a parte geoquímica da água. O peixe segue esses sinais para arribar até os locais de desova. Mudando os sinais, eles à entrada do rio pensam que estão no rio enganado. Portanto, não estamos no nosso rio, o peixe não sobe, vai demorar 10 ou 15 anos. Ora, se cada família capturasse 1000 lampreias, que havia anos que capturaram muito mais, felizmente, a 10 contos na altura, se formos agora, que elas são mais baratas, a 10 euros, são 10.000 euros. Pois é, uma fonte de É uma fonte de rendimento extra para centenas de famílias que temos, que vivem exclusivamente do rio. Outros tiveram que complementar, têm outros empregos e têm que complementar para subsistência com o rio. O original foi em 91. O original foi em 91. Em 91 fizemos grandes barulhos aí, até que foi aberto um rombo e posteriormente Quem fez grandes barulhos? Os pescadores? os pescadores, a comunidade pescatória. Eu não sou daqui, mas vínhamos cá fazer a época sazonal da lampreia e da enguia. E isto, quer dizer, quando a APA, na primeira abordagem que faço, aos técnicos da APA, me respondem assim com grande discernimento. Não sei porque é que você está preocupado agora com isto aqui, que o peixe já não passa no sul de Abrantes, quer dizer, temos ali um problema do sul de Abrantes que queremos resolver. Tem que ser resolvido. E ainda me respondem com isso, quer dizer, com um erro podes fazer outro. As coisas chegam a este ponto de incompetência. Isto tem que rolar a cabeça. Um erro justifica o outro. A PEGOP, eu não tenho nada contra a PEGOP, a PEGOP simplesmente requereu fazer uma construção do seu interesse. As entidades competentes é que tinham que impor condições, autorizar ou não autorizar, ou autorizar em determinadas condições. Não foi assim à barba longa, foi despacho e com certeza não foi feito nenhum estudo, mesmo do passado, porque senão tinha-se resolvido o problema. Agora, não é com uma atrocidade destas que se resolvem os problemas económicos do país. Acho que os problemas económicos passam também pelas populações que, todas juntas daqui até Valada ou até Samora, com certeza que tem um impacto muito maior socioeconómico que a captação na central. Se darem um desgraçado de um pescador que não tem licença paga daquele ano da embarcação, a embarcação não foi investoriada, leva uma coima de 500 euros, inclusive pode ir preço não pagar a coima. No entanto, não se respeitam as leis da navegabilidade, seja ela fluvial ou marítima, neste caso a fluvial. Não existem boias limitadoras do canal de navegação, ou do canal obstruído, fim de canal, ou de perigo isolado. Não existe qualquer sinalização fluvial nesse sentido. Os pescadores aqui navegam por marcações conhecidas em terra, navegam com aparelhos. Neste momento nenhum barco passa. Neste momento, vamos lá ver, é impossível. Está a ver esta altura. Isto é o povo do rio, foi tudo arrastado para ali. Foi desvastado, já houve aqui mexidos, de maneira. Já baixaram. Pois foi, isto andaram a aqui mexidas. Eu, na Assembleia de Freguesia, realidade, um dia deste tipo da questão à Presidente da Junta, informou-me que não tinha recebido qualquer informação, foi ultrapassada pelos acontecimentos, através da comunicação social. Relativamente à Câmara de Abrantes, já se sabe mais ou menos que a Presidente também andou adormecida, agora finalmente despertou o problema. Acho que já enviou uma carta para a PEGOP saber, ou para a APA,
para saber em que modo é que foi aprovado o trabalho que está aqui feito. Chega a uma situação mais ou menos esta. Portanto, as pessoas estão a mexer um pouco. Sim, já temos reclamações por proprietários aqui daquela margem. Todos preocupados com o dia, possa haver aqui uma enchente, começa a haver erosão, também há esse tipo de preocupações. Então vamos lá ver o... Com essa abertura, a Pegop já veio a dizer que com aquela abertura não faz as proteções. Ó Mário, eu agora vou dizer uma coisa importante, que é o seguinte: conforme agora nós estamos em cima do perdão e olhando para as imagens do Google que o Armindo Silveira tem, agora dá para constatar aqui que o que está aqui é totalmente diferente em termos de medidas originais. Portanto, isto não é a revisão ou a reconstrução do anterior perdão, conforme a Pegop invoca, porque está aqui medida de uma autoestrada e o que estava aqui antes era com 3 ou 4 metros, agora atualmente tem aqui 20 e tal metros. Portanto, isto é totalmente diferente. Então, o perdão que estava aqui tinha 2 ou 3 metros. E se nós contarmos na base, e tu aponta para lá a câmara linda, se nós contarmos na base tem 40 e tal metros. Se nós contarmos a base agora, isto é totalmente diferente, isto é inadmissível. Vocês reparem agora onde é que está a base deste dito travessão, dica, açude, chamem-lhe o que quiserem. A base agora é visível. E quando o rio estiver seco ainda será mais visível. Isto agora já tem 40 e tal metros. Não tem nada a ver com a outra tradução. Está-se a ver um bocado a dimensão que está. Penso que é da Assembleia, não sei. E o peixe não sabe onde é que está a abertura para ser. Exatamente, em vez de sempre pedir, não, faz o inverso, faz o inverso. Exatamente, o inverso. Está compactado, deixa passar toda a água. O que nós queríamos que era um canal onde passassem barcos, depois e a vida do texto continuasse assegurada. Tudo foi feito mal feita a obra, está aqui neste estado. Este é o problema do açude, que o açude sempre cá esteve. E mais até. Mas tem que haver um canal para os barcos passarem. Claro, evidentemente. E esse canal só não tem água porque a água está-se a escoar aqui em vez de passar num único local. Ela passa por baixo. Isto havia lá. Isto não sei se havia. Mas os peixes sempre passaram. E acho que os barcos também passaram. Antigamente. Os barcos passavam. No primeiro que eles fizeram, que era Sim. Mas isso foi antes, para mim foi antes dos transvases de Espanha. Estamos a ver, há 25 anos havia alguma água, agora mas tem que pensar nisso. E foi aberto um canal ao centro e posteriormente as Tajadas abriram um outro canal direcionado. Eles abriram um mais ou menos aqui no sítio onde nós estávamos, e foram no Google, está lá bem explícito. Eles abriram aqui, tinha cerca de 10, 12 metros de largura, tinha 1 metro e tal de fundo mesmo com a cota mínima, portanto garantia a passagem do peixe. Mas não é Pegop, tem que As fugas das comportas e dos grupos faziam manter o caudal ecológico. Como isso foi reparado, o caudal ecológico agora passou a ser mensal e não diário. Temos um nível mais baixo, porque também o Tejo tem pouca reserva, mesmo no Tejo internacional. No entanto, agora temos que chegar a consenso e, portanto, o impacto do ecossistema. Portanto, qual é neste momento o que é que se exige para aqui? É tirar daqui isto tudo. E a Pegop arranjar outra forma de conseguir fazer a captação de água. Precisa dela para. Agora é para continuar tudo no E eu tenho as gravações do senhor. Isto era para fazer uma ponta hoje. Nós agora não temos hipótese de meter lá, portanto, não temos aqui o para passar barco. Não, assim não passa. Eu não passei com barco nenhum. Se virmos lá as pedras, a pedra calcária que lá está, a pedra tem a hidrogeneração, portanto tem aqueles buracos que vai ter ao longo do ano. Essa calcificação, essa hidratação de cálcio, muda completamente a condição da água. Isso faz com que o peixe depois não reconheça. O peixe lá embaixo, no estuário, não reconhece o terra. O peixe morre se desabar. Nós pensarmos nos rios que são calcários, o peixe
vai desabar os rios calcários, só vai aos rios calcários, não vai a outro rio. Vice-versa. Aqui não tem impacto. Também é muito afetada com isto. Se os peixes migratórios não subirem, não conseguem subsistir com o restante de peixes autóctones, não é? Dás-me licença. Este senhor, o doutor, é pescador em Ortiga e tem um barco, inclusive no Tejo, que é o Suju. No Sequeiro. O que é que tu tens a dizer sobre isto, este paredão? O que eu tenho a dizer é que recebo um mapa para responder a lá um questionário dos peixes que eu apanho. Das licenças que pagas, não é? Não paga licença por ela. As licenças não são caras. Não. O registro dos barcos é que se caro. O registro do barco se caro, 200 e tal euros. As licenças para as tirar é preciso certidões também, estão sempre contribuindo para as finanças. Até uma licença de pesca tem que ter certidão que deve dar do Estado e que estou coletado. Mas isto é vivo só da pesca? Não, essa é desportiva. É profissional, mas desportiva. Mas tens barco? Tenho um barco. Tem redes? Vai, é uns 10 ou 11. E nota a diferença do peixe? Então, o rio está acabado. Os pássaros estão acabados, os patos estão acabados, as cegonhas estão acabadas, as garças estão acabadas, as peixeiras já se veio uma, estão acabadas como a vida. Havia berbigão aí, aos moços que as pessoas até apanhavam para comer, aqui na zona da Ortiga, está tudo morto. As algas estão podres, está tudo morto. Você não vê que as algas estão podres, não há aqui vida. O rio não tem vida, que as algas morreram. Não há transformação aqui possível. Mataram o rio com poluição, mataram o rio com falta de água. O peixe não tem água, eu não tenho água, a Pegop não tem água, ninguém tem água. E agora? Porque o montante não soltam a água. E quando soltam é tudo ou nada. Isto não é regra. Até ao júri. Não é regra. Estamos a trabalhar com os terrenos, não vamos a lado nenhum. E vocês não notaram? Demora montes, nem terminada é aqui nesta barragem. É que nem chega a ser terminada a parte dela. Ainda por cima mais soltam às vezes para uma comporta que está lá aos terrenos. Dão-lhe a fuga por ali. E depois, esta miséria, que agora está aqui nestas condições, que há um peixe que aí venha feito doido, está aqui um intruso, põe aqui uma rede de cabaceira, apanham tudo. Os tais pescadores, Sebastião, não tens nada a dizer sobre isso? Aguarda, Janeiro, a gente. Não pode estar aqui o dia e noite aqui a olhar para o canal, não é? É o que se passa aqui em Abrantes. A Janeiro vai lá, sacode os intrusos, os furtivos, ei, foste tudo debaixo do conjunto ali. Vão para os coisas, vão para a vida deles. Moral, parecem ratos, outra vez por baixo do conjunto, tudo a violar o canal, a inclusa que tem ali, que não sei bem o que se chama. Aquilo não é nada. Escada de peixe. Vamos lá pior. Quando esta barragem aqui foi construída, deixaram-me inclusa para o peixe subir. E o peixe sobe. Não sobe porque não alimentou a inclusa. Não está lá um observador, um polícia, a dizer, meu amigo, ponha lá água na inclusa para o peixe subir. O que é polícia? Não sobe, porque não alimentou a inclusa. Está mal empregado. O peixe abaixo. O crime. A inclusa não funciona. Ficarem com a água. Mas ainda tinha uma coisa, quando o pescador aparecia, tinha uma máquina que pegava no barco e punha para a parte de cima. Tinha uma máquina que punha da parte de cima para a parte de baixo. É de lei. Deve estar escrita, é de lei, está lá. Por causa do pescador, agora anda, é de atrelado. É diferente, porque já é tudo motorizado, portanto serve de ramos, isso é que mudar. Mas isso está de pé, não negam com certeza. Se aparecerem devido a ré, quem quer passar o barco para baixo. Ainda agora na descida à Vieira. Ainda vão cumprindo. Aqui é demais. Sul de Abrantes. Isto agora é que foi muito importante. Olha, eu tenho que vir embora, com o stand de ontem, tenho que vir embora. Puxar tudo a barulho. O que é que estou aqui a fazer? O que é que eu ando aqui a fazer nas margens deste rio? Se ele está morto, os pássaros já se foram embora, os ratos já outros bichos comeram, as raposas não têm um bicho para comer. Vão comer as galinhas à população, trepam todas as sebes, porque não tem bicho para comer, não tem nada, não tem caça, não tem nada. Me botaram. É uma pena. Haja responsáveis que tomem nota disto e metam-lhe ombros, porque vamos entrar num terrorismo sério. Sério mesmo. Isto vai ser um pandemónio. Porque se roubam água aos peixes, roubam água às pessoas, as pessoas não sei como é que vão
estrebuchar. Sr. Carlos, estamos aqui. Porque um crime Outro cria pescador. outro. Júlio, dás licença ali agora outro pescador? Exatamente. Só uma coisa, o Mário ainda resiste. O Mário Quer dizer outro. agora 20 e tal. Fazer o quê? Mas quando chegar a zero, quando isto chegar a zero, há que vai fazer coisas de fundo. Enquanto isto não chegar a zero, vai ser coisa para aqui e para lá. Aquilo lá em Vila Velha continuamos a bater com aquilo e aquilo não dá nada. Mas continua a poluir até cá. Está aí a poluição. Depois aqui, temos estes diques aqui e continuamos a andar. Qualquer dia outros coisas vão-se fazer e se a gente não calhar chamar a atenção, cá estava aí. E depois eu gostava de saber se isto não estava, imagino que não estava, como é que os peixes passavam aqui. O revivo do peixe da arribação, o peixe que vem do mar, os autóctonos estão praticamente a zero já. Temos os autóctonos, os barbos, as bogas. Temos barbos para nada. E qualquer dia vão todos também. Já não há um décimo do que havia aqui à minha visão. O Sá Serpentias eleito de Santarém está no terreno para nos inteirar em loco do que é que se passa no terreno, que ilações tira, tem estado a falar com residentes, com a população, com pescadores e está a ver esta muralha por si, pelos seus próprios olhos. Que leitura faz deste processo? Que isto está aqui a apresentar. É a leitura que fazem as pessoas, aqui tem esta morte, como o não há condições para eles viver e subir o Tejo, não há condições para os pescadores fazerem o seu trabalho, está aqui um problema ambiental grave. Hoje, de facto, como disse, vai ser apreciado na Comissão Parlamentar do Ambiente o pedido de presença do diretor da APA, porque nós queremos ouvir lá de viva voz o que é que a APA está a pensar disto e o que é que está a pensar fazer, porque, obviamente, mesmo não sendo especialista, ouvindo as pessoas e vendo o que aqui está, se percebe que isto não é solução para que o Tejo viva. E, portanto, é um problema que tem que ser resolvido e que nós não vamos abandonar. Os próprios responsáveis da PEGOP disseram à agência Lusa que, como está, este canal também não serve os interesses de levaram à construção desta opção, nem os interesses da própria central termoelétrica do PEC, que precisa da expansão de captação de água, com água, para poder captar água, para poder depois arrefecer as turbinas. Portanto, há aqui um problema técnico que é preciso encontrar solução. Há um problema técnico que tem que ser resolvido. Evidentemente, nós não temos contra o funcionamento da PEGOP, porque a PEGOP tem que funcionar. Mas o teste também tem que sobreviver. Portanto, o caminho tem sido levado pela asfixia de morte progressiva do Tejo. Ouvimos aqui vários relatos bastante impressivos, que o peixe desaparece, que as pessoas não têm modo de vida e as pessoas no meio disto tudo são mais importantes. Portanto, o Tejo tem que sobreviver, tem que ser garantido que a natureza aqui à volta tem vida e que há condições de vida para as pessoas que aqui vivem. Já viveram aqui comunidades importantíssimas de pescadores, são famílias que vivem disto. É a vida do Tejo e, portanto, o Tejo tem que ser defendido de qualquer forma. E, portanto, com todo o respeito pelos interesses da PEGOP, que os terá, muito legítimos, mas tem que se encontrar uma solução técnica que permita à PEGOP funcionar, mas que, sobretudo, permita ao Tejo viver. Isso é absolutamente indiscutível. E que mensagem é que vai levar daqui para a Assembleia da República, para o Parlamento, para os seus pares em Lisboa? A mensagem que eu vou levar é de grande preocupação, é da morte do Tejo. Isto é um problema que se agrava, já não é só o problema deste travessão, isto é mais um sinal recente e grave do ataque que o Tejo está a sofrer, mas basta olhar também para a qualidade da água preta, escura, para ver que há focos de poluição gravíssimos que de uma forma recorrente têm agredido a vida do Tejo. Depois há o problema do açude de Abrantes, também não deixa subir os peixes. Enfim, há um conjunto de problemas e isto mostra que o Tejo é um grande problema, tem que ser atacado e até mais nacional, porque o Tejo está a ser utilizado de uma forma lógica. Muito obrigado. Deputado Carlos Matias, eleito pelo Bloco de Esquerda, pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Esta manhã está o Tejo em Abrantes, não foi? Na Assembleia Municipal? Emação, sim. Da outra vez teve cá o Sr. Filipe, que também é... Sim, mas eu li que a Assembleia Municipal de uma posição sobre isto. Não foi o PS, mas... Foi o PS. Não fui eu exatamente, mas... Foi bem levantado. E o senhor viu os números que se publicavam hoje, não foi? E que isto também está... Tem dado atualidade, aliás, eu sempre conheci este casal que trabalhou na Central durante quase 30 anos, certo conhecimento mais, e até conhecimento da Central deve estar aqui, conhecimento mais, até certo da coisa, caramba, estava difícil de sair. Mas isto não se pretende nisto, penso, eu não sei se
mais leis farão jeito, senão, mas é a aplicação da lei que temos. Tal como a ASAI fez, e por isso levou a punição que levou, é aplicar as leis e que essas foram alteradas alguns valores para que não seja útil ao prevaricador a aplicação da lei. Em vez de, sei lá, X por dia, se esse X for relativamente aumentado, não compensa o crime, a aplicação da lei só o que pretende é isso. O resto, mais planeamentos de leis, mais não sei o que isso. Isso é um bocadito, isso é uma espécie de passar o problema para a frente. Mas aqui Então depois a desobediência é que é crime. Judicialmente não existe o crime ambiental, então os procuradores sabem disso, o crime acaba por compensar. O criminoso também os recursos de fiscalização no terreno são muito escassos, investem tanta coisa na parte da APA, a APA também se queixa, e não tem técnicos para correr todas as situações que tem técnico, tem um plano de ação muito vasto, não consegue chegar a todas as situações. Também admito que os teus queridos levaram a cortes nesse setor e agora o resultado está à vista. Não resolveram. Agora já não deu agora temos bem seguros. Dois canais abertos. Pois, Eram aqui. mas tu, Chico, tu pescavas aqui e isto não tinha esta largura de 7 metros. Mas qual de 7 metros? Nenhum terço da largura tinha, não era de pedra tão miúda, eram umas pedras maiores, pá, a água passava sempre. Tinha um canal na margem esquerda, outro canal na margem direita. Não era nada disso. Então agora, Chico, Francisco, tu como até tens um restaurante a trabalhar e vendes peixe, que é a Lena, quer dizer, isto só te vem prejudicar. A minha é toda, prejudicar. toda a gente que vive do rio. Mas o que as pessoas às vezes não sabem é esta largura imensa, quando tu passavas aqui não era deste tamanho. Não, nem perto nem de longe. Tinha um terço da largura que isto tem. Então isto é uma barragem que está aqui autêntica. Sem resolução, não vamos ver o que é que isto vai Como é dar. que se consegue passar um barco que venha a navegar, consegue passar ali, naquele buraco que está ali? É impossível. Só se um gajo quiser for suicida, só um gajo que for suicida que se mete ali a passar. Um gajo quer pescar aqui da parte de baixo, como é que consegue? Não consegue, é impossível. Não, tem areias e tu Flávio levas às costas. Só é a única solução. Ok. Fosse por Exporta, fosse para o Maranhão, já estava feito. No Maranhão, por natureza, está feito. Fosse por um botonado, não, vieram para cá. Até aí vamos aqui fazer uma draga. Com certeza tem que ficar ali uma draga de vez em quando a afundar ali. A água entra porque os buracos são altos. Tem duas bombas lá dentro. Sim, Tem duas bombas ao mesmo tempo. O caudal antigo, elas mamam no todo. O antigo não é este, o antigo. Isto tem que afundar aquilo lá e tem que pôr as bombas mais lá. Agora chegou aqui fácil um dia, quer dizer, tu para fazer chegar lá, tu em casa queres fazer um muro. Mas lá fazes um muro, a tua avó falando, deixa-me uma licença, mas não. Quem é que licenciou isto? Se a gente não chamasse a atenção, como aqui ficava aqui do lado. E ainda por cima, agora já com os principais países já a olhar para nós, já avisou os comissários europeus? E Mação, da Assembleia Municipal de Mação, e viemos verificar no local a situação grave que aqui está, que é óbvio, e portanto não é preciso ser especialista em ambiente para perceber que as águas estão fortemente poluídas, que não há condições para o peixe subir, não há condições de navegabilidade e portanto está aqui uma situação do ponto de vista ambiental extremamente grave, tem que ser resolvida. O Bloco propôs que, na Comissão do Ambiente, que seja ouvido o diretor da Agência Portuguesa do Ambiente. Essa questão vai ser hoje votada na Comissão do Ambiente, estamos convencidos que será aprovado e, portanto, vamos ter que confrontar o diretor da Agência Portuguesa do Ambiente com a situação que está aqui neste travessão, que é uma obra que não satisfaz e que parece não cumprir requisitos mínimos do ponto de vista ambiental, quer relativamente a todo o curso do Tejo. Portanto, a água está poluída, as fontes de poluição aparecem com muita frequência e parece que nada acontece, com os problemas no açude de Abrantes. Portanto, há aqui de facto um grande problema que é o Tejo e este é mais um sinal de que a situação está a agravar e que de uma vez por todas tem que ser encarada e atacada de frente. Depois de ouvir os responsáveis da APA sobre como é que se chegou aqui, a este ponto, e a construção, no fim de contas, a esta barragem do Tejo, urge encontrar uma solução, no fim de contas, qual é o passo seguinte?
O passo seguinte é procurar uma solução técnica que compatibilize a sobrevivência da PEGOP e enfim, as exigências do ponto de vista técnico com a sobrevivência do Tejo, que é muito mais importante. Portanto, é a natureza, são as comunidades que aqui vivem, pescadores e não só, as pessoas que vivem do Tejo e que vivem à volta do Tejo, toda a natureza, portanto, todo este complexo sistema do ponto de vista biológico e do ponto de vista ambiental tem que ser preservado e que tem que ser defendido. E, portanto, eu respeito pelas necessidades da PEGOP, mas as necessidades do Tejo e as necessidades da comunidade, de uma forma mais geral, são muito mais importantes e então essas têm que estar asseguradas. Este dique de pedra, esta muralha de pedra, é compatível com os interesses ambientais das populações e da PEGOP? Todos os testemunhos que ouvimos nos dizem que não é compatível. Vamos ouvir o que é que nos diz a Agência Portuguesa do Ambiente. Pode ser uma hipótese que o Bloco venha a defender, retirar daqui esta nós muralha de pedra? Nós vamos defender que o Tejo sobreviva, sobretudo que o Tejo sobreviva. Vamos ver o que é que nos diz a Agência Portuguesa do Ambiente. Todos os testemunhos, ouvindo ambientalistas, ouvindo pescadores, ouvindo as populações, nos dizem que é incompatível. Vamos ver o que é que eles nos dizem. Há quem defenda o afundamento do Tejo, ao contrário da construção destas muralhas no meio. Bem, eu não sou especialista em hidráulica, mas parece ser uma boa solução, afigura-se como uma boa solução. Portanto, se a PEGOP precisa de água, portanto, enfim, é do senso comum e não é de especialista, portanto, pode o Tejo subir como o leito afundar. Portanto, se precisa de altura de água, parece que afundando o leito do rio também será possível fazer essa captação. Mas vamos ouvir o que é que nos dizem os técnicos. Poucas centenas de metros a jusante, temos uma outra barreira no Tejo, é um açude insuflável no rio Tejo. O Bloco de Esquerda tem acompanhado esta questão. E é uma solução que não satisfaz, porque ouvindo aqui os pescadores todos nos dizem que efetivamente o peixe não sobe. E portanto, isso, factos são factos. Nem num lado nem no outro. Nem num lado nem no outro. Ou que sobe cada vez menos, ou que é raro subir. E portanto, obviamente, pelos resultados se percebe que a solução não funciona. E portanto, se a solução não funciona, tem que se arranjar outra solução. Muito obrigado. Carlos, deixa-me dizer uma coisa. Funciona, isto é gerido, como deve ser. Quem gera aquilo como deve ser, e da última vez viu-se quando houve um andar de 2 toneladas de peixe, que no dia seguinte estava a funcionar. Mas a solução é o que está construído mais a operação. Então é necessário falar disso. Portanto, o problema não é o açude, o problema é da má gestão do açude. Isso é a solução. Ora, lá está. Então, a questão é, o peixe sempre subiu, se continua a subir, desde que aquilo esteja gerido como deve ser, desde que não esteja tapado da parte de cima, desde que as comportas estejam abertas quando o leite está em baixo e quando está em cima, que aquilo tem diversas formas de funcionar e, por simplesmente, pelos vistos, a Câmara Municipal passa antes de lá ir. E, evidentemente, que não acompanhando o leito do rio e aquilo estando sempre da mesma forma, o que impossibilita a passagem dos peixes. Portanto, estar a dizer que o problema é do açude é dizer que não se vai resolver o problema porque o açude ninguém o vai tirar de lá. Portanto, o problema não é do açude, o problema é da gestão do açude e as pessoas responsáveis para geri-lo não o gerem como deve ser. Portanto, nada de branquear a imagem das pessoas responsáveis dizendo que o problema é do açude. O problema não é do açude. O problema foi estudado, podia estar melhorado, há pessoas que o dizem que podia estar melhorado, sempre passaram peixe e continua a passar, desde que estejam as comportas abertas devidamente. E desde que haja água. Está poluída. Isso é que se deve trabalhar também na questão dos transvasos de Espanha, porque a quantidade de água que chega a Portugal não pode ser um rio vivo. E nós andamos aqui a falar, parece que andamos aqui a perder muito tempo com estas. Esta é fundamental, está aqui, é incoerente e inconcebível. Mas há um problema gravíssimo, que é a questão da água que não chega a Portugal, que os governos têm que fazer cumprir as normas europeias, as diretivas que são acordadas entre Portugal e Espanha. E esse é o problema fundamental para a falta de água que há em Portugal. E esse é o problema que as populações realmente deviam de se unir também, porque não se pode culpar só o açude ou isto, quando isto são coisas menores que não têm quase expressão para a qualidade de vida das pessoas, porque na realidade não há água. Não há água e nós vemos a cor da água, o cheiro da água, a espuma da água, portanto não presta. E são essas empresas que estão também a poluir, que realmente temos que fazer alguma coisa para que deixem de poluir, e isto comparando com esses atentados ambientais, isto são coisas menores. Estar a falar do açude de Abrantes agora é uma coisa de menor importância, é uma coisa de 20 anos, sempre funcionou. Agora, evidentemente tem que funcionar como deve ser, e não está a funcionar como deve ser. Agora, quando nós metemos todos os problemas no mesmo saco, se calhar não é uma estratégia. Mas a coisa toma outras proporções. Sim, claro. Mas fica maior. Quanto a mim, neste momento há 4 coisas fundamentais. É o cumprimento do acordo de Albufeira, que não está a ser cumprido de forma como eles cumprem. Acho que não é uma forma que de alguma forma acaba por ter algum impacto a nível do rio,
porque, por exemplo, se tem que cumprir o caudal a nível mensal, o que é que acontece muitas vezes? Acontece que, por exemplo, há semanas em que o rio está mingo, mas depois, como tem que cumprir a cota, só precisa outra semana em que o rio está... Sim, agora estamos em uma cooperativa ali no Ortiga. Mas só para dizer, há alturas em que o rio vai seco e há alturas para cumprir a cota que o rio leva imensa água. Depois há outra situação, é a questão da celulose. Pronto, a questão da zona de Vila Velha de Rota, não sei se é celulose, não interessa agora. Pronto. Essa questão da espuma, a questão da água negra, a questão da central de Almarrás, que aqui se calhar é do pior que existe aí, que ninguém sabe realmente o que é que se passa. Está analisado, não sabe o que é que aí vai? Não sei se está analisado, se não está. Não, analisar a água, ver o que é que lá vem na água. Não sabemos, pronto, mas o facto é que esses dados não existem públicos. Depois é aquilo que o Manuel António está a fazer, a questão dos transvados. E depois é as barreiras naturais, artificiais, que é esta, é aquela. Inclusive aquilo que o senhor estava a dizer em relação ali à barragem de Belver, em que a inclusa está lá, mas eles ninguém está a funcionar com a inclusa. Raramente lá está alguém para puxar a inclusa para o peixe de transpor, não é? Pronto, estar a inclusa lá e ninguém trabalhar com ela é a mesma coisa, não é? E depois outra coisa gravíssima é a questão de foi cortado completamente a navegabilidade a nível das embarcações. Até por turismo, uma coisa qualquer. O sul do Abrantes não tem nada. O sul do Abrantes não tem nada. Este aqui, agora também não tem. Pronto. E isso é de lei. Essa questão é de lei. Eles têm que ter lá um sistema mecânico para que os barcos, não é os paquetes, é os barcos. Os barcos dos pescadores. É dos pescadores. E essa questão. Mas e não só. E não só, sim. Então eu tenho um barco com 3,45 m, preciso passar. Não foi barata a legalização desse barco. Pescadores é a dimensão do barco. Mas mesmo essas barreiras naturais que se deve realmente tentar minorar, artificiais, há também esta barreira natural que é o assoreamento do rio, que perante esta falta de água, não tem, um barco não consegue passar, ali embaixo não há barreira. Como é que um barco passa ali? Não consegue passar, portanto esse é um problema gravíssimo. E há também um problema associado com esta inconstância do caudal. Porque há peixes, por exemplo, em situações de desova, vão deixar as ovas, por exemplo, numa zona de peia, e passado umas horas, todas aquelas ovas já estão expostas ao sol e portanto, deixam estar debaixo d'água. Portanto, e não podemos permitir que essas inconstâncias do rio, do caudal, não cumpram, e portanto é um atentado ambiental, e portanto essas coisas são todas fontes de trabalho efetivo que nós temos trabalhado, e portanto estes aspectos que são importantes não são às vezes, calhar, os fundamentais, porque em termos de vida do rio, essa inconstância do leito é um crime ambiental gravíssimo. E lá está, para cumprir as médias. Porque um dia pode ir vazio, mas no outro dia, como vem muita água porque teve a turbinar. Nós temos ali a cooperativa da Regante e da Ortiga que 3 em 3 meses tem que dar, não sei para quem, para um instituto qualquer, como é que era o tem que dar 3 em 3 meses a quantidade de água que nós consumimos do rio. Pois, a quantidade que vocês consomem? Uma cooperativa tem que tirar água do rio para regar. Uma cooperativa de regar. São 120 saltos. A Ortiga também é uma cooperativa de regar. Temos umas bombas na barragem e tiramos água lá. Mas se licenciado a tiragem de água, todos os 3 em 3 meses tem que dar a quantidade de metros cúbicos que nós consumimos. Que é para saber que estamos a consumir muito ou pouco do rio. Vá lá, quantos passos e quantos berbigos lá existem? Cascas. A areia do rio não vale nada porque está cheia de calcário das cascas dos berbigos. Ninguém é quer. A EDP fez uma drenagem na barragem da Ortiga, formou uma montanha de areia, que eu uma vez tive o atrevimento de lá ir buscar um bocadito, ralharam comigo, fui corrido. Certo? São eles que vão fazer uma fortuna naquela areia. O senhor agora se for lá ver, a mesma montanha está lá. Já não é tão grande, ainda tem aplicação. Já lá vais? Determinadas obras ainda tem, mais pessoas que ainda têm aplicação. Mas vai lá ver o que lá está. Nasceram lá pinheiros, não fizeram um tostão na areia. Porque a areia tem casca. Mocha. Já não foi a peixe também. E agora como a água está, vem catamento fastio.
Que em vez de vir a veia de roda, quando o teste seca, que é só gordura. Que é isto? Fica aquela gordura de cima que também te fastidia. É o anulamento do Estado de Direito entre Constância e Vila Velha de Ródão. É disso que nós temos que falar e esse é um dos problemas que vamos ter que começar a abordar, que o Estado de Direito pôs-se de lado em relação aqui a esta zona. Isto não é só já deste ano, não é só este acidente, ou incidente, chamemos aquilo que nós quisermos. O problema aqui é muito mais grave e as populações estão marginalizadas e escravizadas. Mas estás na autostrada? Onde é que eu vou? Eu tenho que vir embora daqui para fora. Isto já não tem vida. Quem quer vir para aqui? Isto já não tem vida. Olha, ainda lhe digo outro. Aqui há 10 anos atrás vinham de Porto Alegre, do Alto Alentejo, aqui para a barragem pescarem. Pesca desportiva. As senhoras comiam o seu bolo, bebiam o seu café, o seu chá, por estas pastelarias da redondeza. E eles os maridos passavam o dia inteiro. Lança-linha, puxa-linha, lança-linha, puxa-linha, ainda almoçavam, deixavam aqui uns tostões. Davam vida à vida. Agora, de manhã, ainda nos primeiros anos que eu pesquei, de manhã, junto ao rio, nos areais, era só rastros. Não sei se cães, se raposas, que bichos, era só rastros. Isto afinal não fomos só nós que andámos a trabalhar. Andou aqui outras vidas a trabalhar, olha, tudo cheio de rastros. Venham ver agora os rastros que estão nos areais. Venham ver os rastros que aí estão. Certo, vem cá, vem da montanha. Acabou-se a vida. É uma pena. E o que mais me custa é a Universidade de Coimbra criar pessoas e pô-las a trabalhar para fazer este serviço, este trabalho. Este trabalho até eu fazia com um carro de mão em pedreiro. Uma pá e um carro de mão fazia isto, nem que fossem 10 anos. Mas afinal não, isto é o aeródromo do Gavião, mudou para aqui. O aeródromo da Casa Rebelo agora é no Rio Tejo, aqui junto à praia. Tem uma pena, uma vergonha, não se faz. Depois admira-se das pessoas, não sei o quê, do crime, disto, daquilo. Quero mais terrorismo que este. Mas quero mais que isto ainda. Então, eles não sabem que isto é um crime altamente, que leva as pessoas à revolta e que a revolta traz mais crime. Isto não é uma judiaria que se faz. Eu, para estimar as pessoas que estão em Lisboa, de Lisboa tenho que estimar a mim. Para haver vida em Lisboa tem que haver vida aqui. Não é só para aquele lado. Para os dois. Desculpe lá. Eu enervo-me porque eu revolto-me com estas coisas. Eu fiz 4 comissões. Obrigado. Nos fuzileiros. 4. Para quê? Para quê? Digam-me só para quê? Quem é que eu servi? Quem é que eu estou a servir, a ajudar? Quem? Estou aqui por quê? Porquê é que estou aqui? Ninguém me sabe explicar. Nem eu sei porque é que estou aqui feito palerma. Se calhar se andasse com um saco de cartas na A23, tirasse melhor resultado. E acabava-se também a água na A23. Já também lá não havia peixe. Percebeu o que eu estou a dizer? Sou pacífico, nunca fiz mal a ninguém, a não ser naquelas horas críticas, mas aí, ou um ou outro. Por minha alta criação, não, nunca fiz mal a ninguém. Mas tem que falar, isto enerva, não se faz.
Então, o Agropolis da Brandes, por exemplo. Então vão criar um bem-estar para uns, destruindo dos outros. Mas isto chama isto turismo. Nós vamos tentar encontrar. Chama isto bem-estar. Mas o que é isto? Então foram criar condições para os navrantes e roubaram as populações que ficaram montando. Quer dizer, do Agropolis para cima não há gente. Não é Portugal. O senhor acha que isto está correto? Alguém acha que isto está correto? Só um patife. Só um patife acha que isto está correto. Então fazem turismo para uns, roubam dos outros. Não disse há bocado ao senhor que vinham de Porto Alegre, à pesca, era malgrito. As senhoras bebiam café, chá e por aí fora e comiam os bons. Eles já tudo almoçavam, não sei o quê, ficavam no dia inteiro. Puxarinho, malgrito, havia vida. Agora não, fugir tudo. E eu tenho que fugir também. Eu que trabalho todos os dias, não é? Eu tenho que fugir também. Eu não, os meus, tenho que fugir. E já pusemos a ortiga. Tenho que fugir e ainda tenho mais, ainda tenho que jogar o pau com os ursos. Quando não na safra, que é o que nós andamos a fazer, a jogar o pau com os ursos. Uma grande Quanto tem capacidade de armazenamento. A questão é essa também. Olha, falei lá à frente, o rio dragado. Como tu sabes, era importantíssimo. Mas nós estamos aqui um bocado para especular. eu acho que a gente está a especular estamos a sobre especular. assuntos que não percebemos nada. Eu acho que o pessoal está com soluções. Quando não se percebe nada sobre o assunto, acho que é um bocado lixado. Tem sentido, quer dizer, tem que ser assegurado uma carrada de coisas que é biodiversidade, vida das populações, qualidade da água, e não sei o quê. Agora os técnicos que Eu falo sempre assim, tem que ser historiado. eu falo em forca, mas aquele está a vir a lá. Está a ver? É assim. Mas somos nós agora, vamos dizer que a solução é Andamos aqui feitas poucas. Andamos aqui a jogar às cocas. Claro, Aqui não há coca. depois alguém decide que não os técnicos. Não há coca. Não pode ser As pessoas sabem o que querem. A gente não decide, mas a gente podemos fazer, meter coisas em cima do rio Isso para as mesmo, não pessoas. temos é que estar a dar soluções sobre coisas que a gente não entende. Fazer, É que eu já tenho visto pessoal a ouvir algumas opiniões, depois pessoas que entendem o processo dizem assim, olha, estes gajos andam a brincar com coisas sérias. E que se devia muitas vezes envolver mais populações e não se envolve algumas populações por causa de algumas coisas que são ditas incorretamente. Portanto, eu acho que a malta tem que ser essencialmente, tem que se resolver o problema. As soluções têm que ser encontradas. Agora estarmos nós a dar as soluções quando não percebemos nada do assunto é um bocado incoerente, acho eu, porque isso desmobiliza alguma gente que se poderia mobilizar. É só isso. E nós queremos resolver o problema ou não queremos? Se a gente quer só andar a fazer espalha-fato, ok. Se a malta quer resolver o problema, então tem que ter cuidado na análise. Mas agora já Sim, uma análise cuidadosa. Análise cuidadosa. Estás a falar bem, Manel. Estou a gostar de ouvir. Não, mas é simples, senão isto desmobiliza. Eu já ouvi caradas de gente mobilizada. Eu vou lá para aquilo e tal. Cada um diz sua opinião, ninguém percebe nada do que está a dizer. Não se consegue. Portanto, a malta diz, temos que resolver o problema. Mais nada. Qual é a solução? Há gente entendida. A gente para já quer ver. É verdade que a PEGOP cumpriu com o que o NEC disse. Então a gente nem o estudo ainda viu. E já perguntei a várias pessoas onde é que está o estudo. Não tem. Então se calhar estamos a culpar uns, que afinal as culpas são de outros. A gente tem que saber falar sobre coisas efetivas, concretas, corretas e não só falar por falar. Mas também é importante ver que as pessoas, independentemente da ignorância delas, também elas é que meteram isto nas redes sociais e que lançaram o problema. E isso é fundamental, Obrigaram a AP e obrigaram a PEGOP a vir ao terreno, obrigaram as televisões a vir ao terreno. Nós falamos aquilo que está à vista. Agora, muitas vezes aquilo que está à vista pode não ser aquilo que é o mais correto, mas a questão também é profissional. Então, mas não foi. Divulgaram uma coisa que estava mal feita. Foi fundamental. O que estava aqui não era nada. Então pergunto eu, porque é que estamos aqui a falar? Desculpem lá. Porquê é que estamos aqui a falar? Não estou a perceber muito bem. Acho que está na altura de começar a ver. Então, se chegaram aqui, então o rio estava tapado.